Se você ainda está treinando sempre forte, misturando intensidade sem critério e esperando que sua potência, seu VO2 máximo e sua resistência subam, você provavelmente está travado sem perceber. E a promessa aqui é direta. Você vai entender o que é o treinamento polarizado, por que ele é um dos métodos mais usados no ciclismo de alta performance e como aplicar passo a passo uma periodização inteligente para evoluir mais rápido do que a maioria. Agora, presta atenção, porque isso quebra uma crença comum. O treinamento polarizado não é sobre treinar mais, é sobre treinar melhor, distribuindo intensidade de forma estratégica. A base desse método é simples, mas poderosa. Cerca de 80% do seu treino em baixa intensidade e 20% em alta intensidade. E praticamente nada no meio. Sim, quase nada na zona confortavelmente difícil. E é exatamente isso que a maioria faz errado. O ciclista comum vive nessa zona intermediária. Não é leve o suficiente para recuperar, nem forte o suficiente para gerar adaptação. Resultado? Fadiga constante, pouca evolução e sensação de que está sempre treinando, mas não está melhorando. Agora, vamos entrar no passo a passo real da periodização polarizada. O primeiro bloco é a construção da base aeróbia. Aqui você passa a maior parte do tempo em baixa intensidade. Isso melhora a eficiência mitocondrial, aumenta a capilarização, melhora o uso de gordura como combustível e reduz o custo energético do esforço. Em termos práticos, você começa a andar mais rápido com menos desgaste. Esse é o alicerce de tudo. E aqui vem o erro clássico. Muita gente acha esse treino leve demais e acelera. E quando acelera, destrói o objetivo do bloco. Treino leve tem que ser leve de verdade. Se você não consegue conversar, você já passou do ponto. O segundo bloco envolve a introdução de estímulos de alta intensidade. Aqui entram os treinos que realmente puxam seu limite fisiológico, intervalos em VO2 máximo, tiros curtos de alta potência, esforços acima do limiar. Esses treinos são responsáveis por aumentar sua capacidade máxima de produção de energia. Mas presta atenção nisso, porque isso é crítico. Esses treinos não podem ser feitos cansados, eles exigem qualidade máxima. Se você chega destruído, você não treina potência, você apenas sobrevive ao treino. O terceiro ponto da periodização polarizada é o controle rigoroso da recuperação. E aqui está o que a maioria ignora. A evolução acontece na recuperação, não no esforço. Sem descanso adequado, sem sono de qualidade e sem nutrição correta, você simplesmente não consolida a adaptação. Agora entra um conceito que vale dinheiro no mundo da performance esportiva: supercompensação. Você aplica estímulo, gera fadiga, recupera e volta mais forte. Se você erra o timing, treina antes de recuperar ou descansa demais, você perde o ciclo. E é exatamente isso que trava muitos ciclistas. Outro ponto fundamental da periodização polarizada é a progressão de carga. Você não pode fazer sempre o mesmo treino. O corpo se adapta rápido. É necessário aumentar volume, intensidade ou complexidade de forma planejada. Isso mantém o estímulo eficaz ao longo das semanas. Agora vamos falar de algo que poucos fazem corretamente: distribuição semanal. Um exemplo clássico de semana polarizada inclui dias leves longos para base aeróbia, dias muito intensos para estímulo máximo e dias de recuperação real, sem meio termo. E é exatamente isso que diferencia quem evolui de quem fica preso. Outro ponto extremamente relevante é a nutrição dentro desse modelo. Nos treinos leves, você pode até trabalhar com menor ingestão de carboidrato para estimular eficiência metabólica. Já nos treinos intensos, você precisa estar bem abastecido para garantir qualidade máxima. Isso é estratégia, não é aleatório. Agora presta atenção nisso, porque isso muda o jogo. O treinamento polarizado funciona porque respeita a fisiologia humana. Ele permite que você acumule volume sem se desgastar demais e, ao mesmo tempo, aplique estímulos intensos com qualidade. É exatamente isso que ciclistas profissionais fazem. Agora vamos entrar em algo que pouca gente fala. Esse método exige disciplina. Treinar leve quando tem que ser leve. E treinar forte quando tem que ser forte. E a maioria falha exatamente aí, porque é mais confortável ficar no meio. Agora pensa nisso de forma direta. Você está treinando de forma polarizada ou está preso no meio termo que não leva a lugar nenhum?
porque essa resposta define sua evolução. E aqui vai a verdade final. Treinamento polarizado não é apenas um método, é uma forma de pensar o treino. Ou você respeita a lógica fisiológica, ou você continua treinando muito e evoluindo pouco. E existe um nível ainda mais profundo dentro do treinamento polarizado que quase ninguém aplica de forma consciente, mas que é exatamente o que faz alguns ciclistas darem um salto absurdo de performance, enquanto outros continuam presos no mesmo nível. A capacidade de individualizar a resposta ao treino dentro do modelo. Porque aqui está um erro que poucos admitem. Não existe um 80-20 perfeito para todo mundo. Esse número é uma referência, não uma regra absoluta. Alguns ciclistas respondem melhor com 75-25, outros com 85-15, dependendo do nível, histórico de treino, idade, recuperação e até do tipo de prova que disputam. Quem evolui rápido não segue número, ajusta o sistema. Outro ponto extremamente avançado é a leitura da resposta do corpo ao longo das semanas. No início da periodização, você tende a responder bem aos estímulos. A frequência cardíaca se comporta melhor, a potência sobe, a sensação de esforço melhora. Mas chega um momento em que o corpo começa a dar sinais de saturação. E é aí que entra algo que poucos fazem: ajustar antes de quebrar. A maioria só percebe que errou quando já está cansada demais. Ciclistas mais inteligentes percebem antes. Agora entra um conceito que vale muito dentro do ciclismo moderno: blocos de carga concentrada. Em vez de distribuir intensidade de forma totalmente diluída, você pode concentrar estímulos intensos em períodos curtos, seguidos de recuperação mais prolongada. Isso gera adaptações mais fortes, desde que bem controlado. Mas aqui está o perigo. Se você não souber exatamente o que está fazendo, isso te destrói, porque o limite entre estímulo eficiente e sobrecarga é muito fino. Outro ponto que quase ninguém desenvolve corretamente dentro do treinamento polarizado é a capacidade de executar treinos intensos com qualidade máxima repetidamente. Não é apenas fazer um treino bom, é fazer vários treinos bons ao longo das semanas. E isso depende de consistência. Consistência de sono, consistência de alimentação, consistência de carga. Sem isso, o método não funciona. Agora presta atenção nisso, porque isso muda completamente o resultado. O treinamento polarizado não é só físico, ele é mental. Você precisa ter disciplina para não acelerar nos dias leves e coragem para realmente forçar nos dias intensos. E a maioria falha exatamente nesse ponto, porque treinar leve parece perda de tempo e treinar forte de verdade dói. Então as pessoas ficam no meio, e o meio não gera evolução. Agora vamos entrar em um ponto que poucos ciclistas observam, mas que define quem realmente domina esse método: eficiência sob fadiga acumulada. Conforme as semanas passam, você precisa manter qualidade de execução mesmo com desgaste. Isso significa continuar aplicando potência com técnica, manter cadência eficiente e controlar o esforço. E isso não vem só do treino, vem da forma como você organiza sua vida. Outro fator extremamente relevante é o uso inteligente de tecnologia. Hoje você tem acesso a medidor de potência, frequência cardíaca, variabilidade, análise de dados, até inteligência artificial que sugere treinos. Mas aqui está o problema: a maioria usa isso como distração. Olha gráfico, compara número, mas não toma decisão baseada nisso. É como ter acesso a ferramentas de investimento e não saber aplicar. Você pode até usar cartão de crédito, financiamento, parcelamento, mas sem estratégia você só gira em círculo. No ciclismo é igual. Tecnologia sem interpretação não gera performance. Agora entra uma reflexão que vai separar quem comenta de quem evolui. Se você pegar seus últimos 30 dias de treino, existe uma lógica clara de distribuição de intensidade, ou você simplesmente pedalou como deu? Existe progressão ou repetição? Existe estratégia ou tentativa? Porque treinamento polarizado não é sobre seguir um modelo bonito, é sobre aplicar um sistema com consistência. E aqui está a verdade final que pouca gente aceita no começo. Você não está travado porque o método não funciona. Você está travado porque não está executando o método como deveria. E isso muda tudo. Porque quando você executa certo, a evolução vem. Rápida, consistente e inevitável.